segunda-feira, para aquele dia abençoado, noite abençoada, e vim embora para casa. Cheguei em casa meia-noite, saí de lá às 10, né? A estrada estava boa, meia-noite eu já estava aqui em casa. Mas foi tudo de Deus. Deus é maravilhoso, Ele cuida de nós, e Ele tem nos abençoado sempre, nos guardado sempre. Deus é Deus que cuida, é Deus fiel. E quando nós devotamos através da nossa fé, a nossa fidelidade a Ele, Ele cuida de nós. Então, agradecendo as presenças, né, ou pessoas maravilhosas que estão participando conosco, pessoal de Barão, que eu tive a oportunidade de conhecer, Barão de Cocais, né, próximo ali a João Levade, São Gonçalo de Abaixo, Tabira, etc. Mas que Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditarmos na palavra. Nós vamos ler na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos ler no capítulo número 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Esta palavra vai de encontro àquelas pessoas que não vão se render diante de situações ou dificuldades, ou até mesmo o momento, ou o sistema, ou o século presente pode lhes apresentar. Não é? Paulo escreve a Timóteo dizendo assim, olha, ainda que todos se percam, ainda que todos se contaminem, permaneça na pureza, permaneça na santidade e permaneça segundo a vontade de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14, nós vamos ler a orientação do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz assim, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, vamos entrar no capítulo 4, agora no primeiro versículo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Pai soberano, em nome de Jesus, nos reunimos, papai, mais uma vez. E sou grato ao Senhor por tudo que tens feito em nossas vidas, em nosso favor. Papai, eu quero pedir ao Senhor que, da mesma forma como o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me guardado, eu quero pedir ao Senhor por cada um dos seus filhos que aqui se encontra agora,
e os que ainda não chegaram, e os que porventura não comparecerão, por algum motivo ou alguma razão. Mas o Senhor é sabedor de todas as coisas. Então, papai, alcance a cada um, papai, no estado ou onde se encontra. E eu quero pedir ao Senhor agora, esteja conosco, papai, nesta jornada, nos abençoando, nos direcionando, nos instruindo na sabedoria, Pai, da sua palavra. Abra nossa mente, abra o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais dos Senhores das coisas, Senhor, para que nós possamos aprender, assimilar e guardar tudo que for ministrado segundo o poder do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fica conosco, tome o teu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Tome o teu altar, Senhor, e fica conosco e nos dê a graça da sua doce e maravilhosa presença. A presença que cura, a presença que liberta, a presença que salva, a presença que batiza no teu Espírito Santo e nos leva para morar no céu. Obrigado, papai, por esta oportunidade. Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós sabemos que a honra leva a Canaã, mas a desonra faz morrer no deserto. E nós sabemos que a palavra de Deus é o manual, é a bússola, é o manual que nos leva à direção certa, à direção segura ao alvo, que é Jesus Cristo. A partir do momento que nós tivemos o encontro com Jesus, automaticamente somos feitos sacerdotes. Automaticamente, nós passamos agora, né, a andar em novidade de vida, porque o apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, ele diz, capítulo 5, versículo 17, ele diz, e assim é, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, nós vamos entender o que significa, nessa palavra, podemos falar de trilho da honra. O trilho da honra quer dizer, olha só, bondade, lealdade, santidade e fidelidade. Mas a palavra do Senhor diz que o homem, a natureza humana, tem tendência, mas fortes tendências para ir para o caminho tortuoso. O caminho que talvez o separa de Deus ou lhe tira da presença de Deus. E aí, o que acontece? A neurociência é a ciência que estuda o ser humano, ou melhor, o intelecto do homem. A neurociência, ou a psicologia, não é? Eu me aprofundei bem, estudei muito psicologia para entender a alma humana. E o que eu aprendi com isso? O ser humano, ele pode ter dois tipos. Ele pode ser cognitivo, ter comportamentos cognitivos, ou ele pode ser comportamental. O que nós aprendemos com isso? O cognitivo é aquele que ainda não foi liberto. É aquele que ainda não conheceu a Jesus ou o conheceu somente de ouvir falar e fica, né, às vezes, oscilando, ou variando, ou cocheando entre dois pensamentos.
É o texto que nós lemos. Mas a neurociência ou a psicologia diz que a pessoa que conhece a Jesus, recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, e permitiu que Jesus o fizesse um sacerdote ou uma sacerdotisa, essa pessoa, ela pode ser comportamental. O que significa isso? Significa que eu posso ter domínio sobre mim mesmo. Significa que eu, sendo comportamental, eu posso dominar o eu. Eu gosto muito de falar dos frutos do Espírito, né? Quando você vai ver obras da carne, Gálatas, capítulo 5, versículo 16, você vai ver obras da carne, anote aí, depois você vai estudar. Mas no versículo 22, fala de quê? Dos frutos do Espírito. Vamos dizer, isso vai se manifestar na vida do ser que agora é comportamental, ou seja, que tem domínio sobre si e que pode gerenciar o seu comportamento. Aí entra o primeiro deles, olha só, vamos fazer um pacote, mas são 9. Mas eu quero falar para vocês dos 9 e focar no último dos frutos. Então, o primeiro deles é o amor. Em primeiro lugar, é o amor. O segundo, paz. Né? Temos referências bíblicas para isso. Para o amor, para a paz, para longanimidade, bondade, mansidão, temperança, fé, equilíbrio e domínio próprio. São as virtudes que se manifestam na vida do homem através do mover do Espírito Santo de Deus. Mas se analisarmos direitinho, pensarmos e ponderarmos no assunto, nós vamos ver que não precisava da referência de todos os frutos para chegar no último, que quer dizer domínio próprio. Ou seja, dominar eu mesmo, vencer eu mesmo. E aí nós vamos aprender que todos os frutos do Espírito, eles concordam em um, que é o vencer eu mesmo. Porque eu digo sempre, a maior força, a maior capacidade do homem não é vencer Satanás. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E Jesus confirma isso antes de ir para a cruz. Em Lucas 10:19, ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do adversário não tem poder contra a vida de vocês. Olha que coisa boa. Agora, pegando o último dos frutos, trazendo isso para nós agora como seres comportamentais, não é? Não somos cognitivos, ou seja, não somos, podemos às vezes praticar alguma coisa que pode nos classificar como explosivos, mas o que nós entendemos é que se eu sou um ser comportamental, eu vou ter domínio sobre mim. Aí Jesus afirma isso quando ele diz, olha, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e me segue. Aí, onde nós vamos entrar então no versículo 14 de 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo aconselhando a Timóteo, que era um jovem pregador, e que estava começando o seu ministério, já com uma responsabilidade muito grande, com uma bagagem muito grande, assim, digamos, a responsabilidade traria com certeza uma bagagem, porque hoje, quanto tempo? Mais de 2000 anos, ou, né? Depois, nós estamos falando sobre a responsabilidade de um jovem pregador da palavra, um jovem missionário, um jovem que acabara de se converter, mas que assumiu a responsabilidade de propagar o evangelho, de levar as boas novas
de levar as notícias de salvação. Passou, então, a ser o quê? Um arauto do Senhor, aquele que anunciaria a Jesus Cristo e levava Jesus à vida das pessoas. Então, o apóstolo Paulo fala assim, olha, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste desde que foste inteirado. O que essa palavra está falando comigo e com você? Então, quer dizer, houve o tempo da nossa ignorância. Houve o tempo que não conhecíamos a Jesus ou conhecíamos de ouvir falar. Houve um tempo, né, que nós não sabíamos o que era certo ou o que era errado, mas éramos guiados por doutrinas, talvez de homens, que não condiziam com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, mas era o período da nossa ignorância e pensávamos que estávamos praticando o que é reto. Como foi o apóstolo Paulo antes de ter o encontro com Jesus, que foi drástico, o encontro do apóstolo Paulo com Jesus. Glória a Deus que nós não precisamos, talvez, passar por um período de aflição, ou de dor, ou sofrimento, para termos este encontro. Talvez algumas tribulações, algumas adversidades, e etc. Porém, Deus nos deu a graça, ou nos deu a visão, abriu a nossa visão, nosso entendimento, para que nós pudéssemos conhecê-lo antes de uma tragédia ou coisa desse tipo. E aí, o apóstolo Paulo vai dizer para ele assim, ó, tu permanece naquilo que aprendeste desde que fosse inteirado, ou seja, enquanto não tivemos o encontro com Jesus, então vivemos aquela vida da ignorância. Mas, a partir do momento que nós somos apresentados a Jesus, a palavra de Deus é apresentada a nós, nós agora somos inteirados no assunto. Ou seja, a partir daquele momento, nós entramos em um eterno aprendizado. Por que eterno? Porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável de revelação. Se você ler um versículo 10 vezes por dia, 10 vezes Deus vai te revelar algo sobrenatural ou algo diferente. Por isso que ele fala em Amós 3:7. No livro do profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, ele disse assim, certamente o Senhor Jeová, ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, Deus não me deixa enganado, Deus não deixa você enganar, Deus não me deixa falando sozinho, e Deus não deixa você falando sozinho. Então, e Deus não deixa ninguém ser punido ou penalizado, e nem mesmo morrer na sua, digamos, inocência, ou na sua ignorância. Porque Deus, né, nós lemos que o primeiro dos frutos do Espírito é amor, a palavra diz que Deus é amor, e ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho. Mas é justiça. Então, esse amor ágape, ou esse amor universal, ou esse amor sem igual, esse amor é justo. E aí nós vamos ver o quê? Quando a palavra vai dizer assim que nós, né, não vamos ser enganados, nós não vamos ser apanhados de surpresa quando nós, então, somos inteirados e decidimos viver esta verdade em Cristo Jesus. Vamos ver por quê. Olha só, sabendo o que tens aprendido. Então, quer dizer, nós sabemos o que nós estamos aprendendo na palavra. A palavra de Deus, ela nos ensina os princípios estabelecidos por Deus, porque Deus sempre estabelece princípios e faz promessas. Quando nós cumprimos princípios, Deus cumpre promessas. Se nós falharmos no cumprimento dos princípios, a promessa é abortada. Isso é automático. Então, Deus é Deus de princípio. Deus é Deus que estabelece princípio, mas faz promessas e deixa as promessas registradas na sua palavra. Sempre foi assim. Então, Deus é Deus de fidelidade. E Ele quer isso de nós. Ele quer ser
É que eu sempre digo assim, olha, a fidelidade de Deus para conosco é isso aqui, ó. É aqui, ó, uma aliança que ele propõe dele para conosco. Essa é a aliança que Deus propõe. É como se fosse essa circunferência aqui, ó, um metal, olha aí, que não, se você ficar aqui, ó, circulando aqui tentando encontrar o fim, você não vai encontrar. Esta é a aliança que Deus propõe a nós como seres humanos que podemos falhar, que podemos pecar, que podemos cometer coisas que aborrecem o coração de Deus. Mas ele não falha. Ele é inimutável. Por isso, ele está dizendo aqui, olha, tudo que vou sabendo de quem o tens aprendido, ou seja, de Deus. O versículo 15 fala assim, que desde a tua meninice sabe as sagradas letras. Ou seja, saber as sagradas letras. Ele está dizendo a Timóteo que ele sabia. E isto é verdade. Porém, até então, ele ter o encontro com Paulo e ser instruído por Paulo, na verdade, você pode ver como eu tive agora em outubro em Israel, e até hoje nós vamos ver lá os judeus chamados ortodoxos, né? Aquele que gosta de chapéu preto, gosta da roupa preta e tem o cabelo cacheado aqui. Esses homens são chamados de judeus ortodoxos por quê? Eles conhecem a letra. Eles conhecem aquilo que eles foram doutrinados desde meninos, mas nunca quiseram conhecer a verdade e nem a revelação no poder do Espírito Santo. Prova é que eles não receberam a Jesus como Messias, como Cristo ungido, como Senhor e Salvador, e estão esperando vir aquele que eles acham que seria o Salvador deles. Um que viria muito rico, que não nasceria numa manjedoura, que não seria perseguido, que viria, né, dando ordens, que viria exaltado, mas que jamais seria humilhado. Então, esse Messias, esse Cristo ungido, esse nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo que veio, né, nasceu de uma virgem chamada Maria, e que viveu como homem, nasceu em uma família, não é? Então, eles não receberam, por isso que eu e você hoje recebemos o direito à salvação e ao cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Por quê? João capítulo 1, versículo 11. A Bíblia diz o quê? Jesus veio para os que eram os seus, eles. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas existe a outra classe que você encontra também lá em Israel, Jerusalém, né? Pelos lugares que nós passamos. O judeu chamado messiânico, os que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas almas, de suas vidas. Eles o receberam. Então, olha só, e que desde a tua meninice aprender, sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha, quando o apóstolo Paulo fala aqui, olha, agora, a partir do que você aprendeu na sua meninice, colocado em prática, vai te preparar e vai te fazer apto para a salvação. Por que isso? Além de tudo, se fará sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Ou seja, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como nós podemos apresentar fé em Deus, senão
pelo Espírito. Porque é o Espírito que nos conduz. E aí, olha só que coisa mais legal. Versículo 16. Toda Escritura. Então, quer dizer, é o manual de instrução, a nossa bússola. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Provérbios, capítulo 3, versículo 9, fala de quê? Fala de princípio do reino. Fala de honra. Honra é princípio do reino. Lá fala, honra o Senhor com a tua fazenda. Honra o Senhor com as primícias de toda sua renda. E se encherão e transbordarão, e se encherão de moço, né? Os teus lagares transbordarão os teus celeiros. Mas no versículo seguinte fala assim, filho meu, não rejeites a correção do teu pai. Porque o pai corrige e ele até açoita aquele a quem ele ama. Por que nós falamos disso aqui? Honra é princípio do rei. Então, é um dos, não quer dizer um grupo, ou são vários, né, várias ações ou situações, ou atos que podemos praticar, e com isso estarmos cumprindo os princípios estabelecidos por Deus. Mas honra é princípio do reino. Quem pratica a honra é como se praticasse o último dos frutos do Espírito. Através da honra, nós formamos, né, vamos dizer assim, através da honra, nós praticamos outros princípios que também estão estabelecidos na palavra e que vai nos levar a entender que esse princípio está associado ao quê? À fidelidade para com Deus e de Deus para conosco. Honra é princípio do reino. E para cada princípio do reino que eu e que você, que nós cumprirmos, uma fortaleza do inferno será demolida. Por quê? O nosso adversário, ele entende bem de desonra. E foi a causa da sua queda. Como eu disse aqui no início, honra leva a Canaã, mas desonra faz morrer no deserto. E aqui ele disse assim, olha, a palavra é proveitosa, não é? Eu comentei ontem na congregação de Bambus, comentei terça-feira na sede, eu acho que lá no Ministério Apostólico Resplandece, a domingo à noite. Na casa do pastor Walter, enquanto eu estava lá no hotelzinho, que era só para mim, né? O hotelzinho ficou só para mim, as criançadas, tchau. Eu assisti com ele um filme chamado O Livro de Eli. No começo eu não entendi, porque tudo era apocalíptico. E destruição, e muita coisa estragada, muita coisa ruim, carros, né? Como um cenário de guerra. Mas depois, no desenvolver, eu fui entendendo. Porque esse filme retrata um período que é um período que ocorre após a vinda de Jesus. E ali ficou um remanescente. Pessoas se matando por causa de um pedaço de pão, por causa de água. E alguém perguntou para ele, porque eles não podiam saber, porque a ordem de um tirano lá que dominava todas as coisas era: quem tem o livro, a palavra, esse livro deveria ser tirado dele a qualquer custo, custando a vida dele ou de quem quer que fosse. E ele guardava esse livro com a sua vida.
Aí nós vamos lá em Amós, capítulo 8, versículo 11. O Senhor disse: eis que vem dias, diz o Senhor, que enviarei sede e fome sobre a terra. Não sede de água nem fome de pão, mas de ouvir as minhas palavras. Então esse homem, alguém perguntou, mas por quê? Essa batalha toda, essa confusão toda, essa guerra toda. Por quê? Um tirano. Ele sabia que se ele tivesse esse livro, ou melhor, ele conheceu o período onde a palavra de Deus ainda continha a revelação que nos é dada, como contém hoje a revelação que nos é dada pelo Espírito Santo. Porém, esta revelação vai ser tirada. Naqueles tempos, ele brigava pelo livro, é tanto que houve muita tragédia, muitas mortes por causa do livro, inclusive a deste tirano. Por quê? Porque agora este livro não é mais o livro da vida. Não é mais o livro que contém a revelação, a presença do Espírito Santo quando nós o abrimos. Ele fechado é um livro como outro qualquer. Mas este livro aberto é Deus falando comigo, é Deus falando com você. E por isso me dá arrepio. Por isso que todas as vezes que nós abrimos este livro, com certeza tem milagres vindo na nossa direção. O milagre da transformação, o milagre da instrução, o milagre da direção, o milagre, o mover de Deus, a presença de Deus, a doce e maravilhosa presença de Deus sobre as nossas vidas. E aí, o que o apóstolo Paulo fala? Olha só, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. O que é a justiça de Deus? Nada mais é do que cumprirmos as suas determinações. Quando alguém perguntou para Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 17, alguém perguntou para Jesus: Senhor, olha, o Senhor tem falado muito sobre perdão. O Senhor tem falado muito sobre salvação. O Senhor tem falado muito sobre amor. O Senhor tem falado muito sobre muitas coisas. E vou pedir licença para vocês, vou só desligar aqui, pedir para fechar a porta, porque o cachorro está latindo lá na rua. O Senhor tem falado tantas coisas. E agora? Liberou geral? Se a gente fizer coisa errada agora, a gente pede perdão e pronto, acabou. Não precisa mais a gente cumprir a lei. A gente pode prevaricar, a gente pode fazer coisa errada, a gente pode fazer tudo que der na cabeça da gente. E não tem mais lei, não tem mais nada, porque, na verdade, eles queriam fazer uma pegadinha para Jesus. Vocês lembram em João capítulo 8, na passagem da mulher adúltera? É muito interessante isso. Olha só para vocês verem, quando Jesus fazia um milagre, ele ia para o monte para orar, para agradecer a Deus pelo milagre, pela confiança por usá-lo. E toda vez que ele voltava do monte, ele voltava cheio do Espírito Santo e realizava milagres. Então, o inimigo pegou pedreira. Porque quando Jesus voltava do monte, cheio de poder, cheio de unção, cheio de mover do Espírito Santo, o que eles fazem? Os que se achavam perfeitos, os que se achavam santos demais, trouxeram uma mulher agarrada pelos cabelos. E quando Jesus está ali, né, parado ali, fizeram uma rodinha em volta. E Jesus só olhando. E alguém ali mais, digamos, talvez mais exaltado: Senhor, o espírito da acusação. Isso é terrível. Quando temos domínio próprio, ele não pode estar sobre as nossas mãos.
O espírito da acusação entrou em alguém e falou: Senhor, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Já tinha alguma coisa errada. Porque se ela estava adulterando, ela não estava praticando sozinha. A outra pessoa tinha que estar ali também. Mas como aquele povo, o povo judeu, eles vivem uma cultura machista. Nesse caso, acusaria somente a mulher. Então, naquela hora que o espírito da acusação entra, né? E eles perguntam, Senhor, aí nós vamos voltar lá em Mateus 5,17. Quando eles perguntam para ele, eu vou concluir. Senhor, liberou geral? A gente pode tudo agora, a gente pode prevaricar e etc e tal. O Senhor veio para cá, o amor, o perdão. Eu vou concluir isso aqui para voltar lá na mulher. Jesus falou o quê? Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim anular, mas fazer cumprir. Cumprir de que forma? Se os preceitos, mandamentos e instruções do Senhor são 613, mesmo número de ossos que você tem no seu corpo, o mesmo número de caroços que você vai encontrar dentro de uma romã, de qualquer tamanho que ela seja. Você vai encontrar 613 caroços. É as leis, é os mandamentos, os preceitos estabelecidos pelo Senhor e registrados na sua palavra. E alguém perguntou para Jesus, Senhor, eu posso viver pela lei? Ou eu posso viver pela graça, que é o favor que não merecemos e que estamos vivendo pela bondade de Deus? E Jesus disse o quê? Se você quiser viver pela lei, você pode. Ninguém é impedido. Só que tem um detalhe. Se você violar um dos menores mandamentos, você é culpado do resto. Então é melhor clamar a bondade e a misericórdia de Deus e viver pela graça, que é o favor que nós não merecemos. Voltando então lá na mulher adulta, quando o espírito da acusação entra, e Jesus já tinha tanta certeza que aquela mulher não seria apedrejada, porque ele abaixou e começou a escrever na areia. E ele pergunta, e todo mundo com pedra na mão, cada um com uma pedra maior que a outra. Por quê? Essas pessoas viviam o dente por dente, olho por olho. Eles não sabiam sentir a dor das pessoas. Eles ainda não haviam aprendido a trocar de lugar. Eu falo sempre isso nas minhas ministrações. De vez em quando a gente faz uma conjecturação aqui, a gente fala sobre Judas. Se nós vivêssemos naquele tempo onde no tempo de Judas deu Jesus, a gente ia pegar o Judas e dar nele um cu. Ou se a gente encontrar Judas não sei aonde. Só que tem um detalhe. Tinha que existir um Judas. Tinha que existir um traidor. E a Bíblia chama ele de filho da perdição. Mas foi o escolhido para ser o traidor para quê? Para servir de exemplo para nós aprendermos a trocar de lugar e sentir a dor e a dificuldade das pessoas. Por isso que tinha muita gente com pedra na mão ali para apedrejar aquela mulher. Porque eles não sabiam sentir a dificuldade ou trocar de lugar com as pessoas. Quando uma coisa ruim sucede a alguém, quando o Espírito Santo de Deus se move em nós e através de nós, o que vai acontecer? Quando sucede algo a alguém, nós ficamos agradecendo a Deus
pelo livramento, porque não foi conosco, não foi comigo, não foi com a minha família. Então, naquela hora, Jesus fala: aquele dentre vós que não tem pecado, jogue a primeira pedra. Ou seja, aquilo ali era uma pegadinha. Porque eles falaram para Jesus assim: olha, a lei de Moisés manda apedrejar, mas o Senhor manda perdoar. A lei de Moisés diz que é dente por dente, olho por olho. O Senhor diz que temos que amar. Então, quando ele disse: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. Começaram a sair um por um, jogando a pedra fora, escondendo as mãos, e começando pelos mais velhos. Por que isso? Porque mais velho, mais pecado. E talvez mais velho, mais vontade de achar os outros pecadores. Então, Jesus ali não foi contra a lei estabelecida por Deus através de Moisés, e muito menos foi contra o amor que ele pregava, o perdão que ele pregava, a salvação que ele pregava. Nós aprendemos na palavra, no versículo 17 aqui, de 2 Timóteo 3. Ele está dizendo assim, olha, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Para que o homem de Deus seja perfeito. Essa perfeição que ele está se referindo aqui é nós buscarmos alcançarmos. Através de quê? Da intimidade com Deus, de sermos usados, ousados no poder do Espírito Santo de Deus, não alcançar porque é impossível. Segundo a Bíblia, Deus olhou aqui na terra e não viu nenhum justo sequer, mas para que o homem busque alcançar esta perfeição no poder do Espírito Santo de Deus. E entrando aqui no capítulo 4, no primeiro versículo, ele orienta, o apóstolo Paulo orienta, e ele diz assim a Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ou seja, ele virá com mais duro e rijo rigor para julgar os vivos e os mortos. A palavra diz que todos que morreram, não é? Seja no mar, a Bíblia diz que o mar vai ter que dar conta dos mortos que nele estão. A terra vai ter que dar conta dos mortos que nela há. E a Bíblia diz que todos vão ressuscitar na ressurreição do último dia. E a palavra do Senhor diz que e todos serão julgados. Mas os santos ressuscitarão primeiro. Porque muitos não alcançaram, não chegaram, não viveram até a vinda de Jesus. Mas ele diz: muitos há entre vós que não provarão a morte. Quando ele disse isso, isso significa que há esperança. A esperança para nós que estamos vivos, temos vida. Mas se não aguentarmos esperarmos e morrermos, ele disse que os santos dormem no Senhor. E esses santos que dormem no Senhor vão ressuscitar na ressurreição do último dia. E os santos para a vida eterna e os ímpios pecadores para a perdição eterna. E ele disse assim, olha só, ele virá julgar os vivos e os mortos na sua vida. Aí ele orienta a mim e a você agora como sacerdotes, como sacerdotisas, como homens de Deus, como mulheres de Deus, como vasos de excelência nas mãos do Senhor. E ele fala assim, olha,
eu peço a você que pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo. Porque ele está dizendo isso. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Ele está dizendo aqui, olha, pregue a palavra. Pregue por vanglória, pregue por contenda, pregue por inveja, pregue por amor, pregue por ter desejo próprio, ou até sem vontade, mas pregue a palavra. Dá uma friagem quando a gente ouve algo desse tipo, sabe por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, quando ele fala pregue a palavra, eu fico pensando assim, mas peraí, e se não tiver o mover do Espírito? E se não tiver a unção do Espírito Santo, se não? Mas a palavra, ele diz que se nós não clamarmos, as pedras vão clamar. E às vezes, por pensarmos que não temos condição, que não nos santificamos, e às vezes isso acontece muito, porque perdemos a oportunidade